Somos pentecostais. Amém. Amém. O verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os outros que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Amém. Irmãos, quantos aqui estavam no culto da virada de ano? Deixa eu levantar sua mão. Isso. Nós recebemos no culto da virada de ano, irmãos, uma palavra muito especial da parte de Deus sobre 2025 ser o ano da vitória, o ano da vitória do Senhor na nossa vida, o ano da vitória. Somos ministrados quanto às flechas da vitória, né? E nós temos um tema proposto esse ano, a gente tem falado isso com você, a gente tem falado isso com a igreja. Multimídia, pode botar as imagens, por favor, aí, deixa na tela, por gentileza, a imagem 1. E a gente tem um tema proposto para a igreja esse ano, o tema anual, que é... Isso, só quem falou foi aqui na frente, ou eu só ouvi aqui na frente. Então, o tema do ano da igreja que nós estamos trabalhando é simplesmente células. E eu gostaria que você repetisse isso comigo para isso ficar gravado. Qual que é o tema do ano, irmãos? Simplesmente células, né? Então, irmãos, a gente quer continuar crescendo nessa visão que Deus tem nos dado de alcance. A gente vai ter bem em breve a Semana do Amigo, a gente vai ter o evangelismo do dia 1º de abril das células, do dia da verdade. A gente tem encontro com Deus chegando aí. Quem já foi em encontro com Deus sabe que é bênção pura. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, é maravilhoso. A gente tem conferência Paixão Contagiante em junho, é a maior conferência de células do país, lá em Belo Horizonte. A igreja está convidada, tem os detalhes no aplicativo da igreja, no site da igreja, vai ser maravilhoso lá em Belo Horizonte. Tem pessoas aqui da igreja que já se inscreveram e vão. Esse ano, irmãos, o Estado do Espírito Santo vai receber a maior conferência de célula que o Estado já teve. Sabe aonde vai ser essa conferência? Na Igreja Evangélica Vida, em outubro. Nós vamos hospedar, sediar a maior conferência de células do Estado do Espírito Santo. Vão vir pessoas do norte, do sul. A igreja vai estar aqui, irmãos. Nossas células vão providenciar, vão preparar, vão decorar, vão receber. A gente vai estar trabalhando junto nisso aqui, recebendo as igrejas que virão, as pessoas que virão. Então, irmãos, eu estou muito animado, com expectativas em Deus do que Ele vai fazer, de como Ele vai nos direcionar esse ano. Queremos a direção de Deus na nossa vida, irmão? Sim ou não? Então estou animado, fique animado com expectativas do que Deus vai fazer. É o ano da vitória, é o ano da vitória na sua vida, na sua célula, no seu ministério, na sua família. Então, irmãos, não se desapegue disso. O problema é que a gente pode, às vezes, se enganar ou ser pego de surpresa, se confundir, quando a gente imagina que no ano da vitória, e irmãos, você precisa receber essa palavra no seu coração, porque no ano da vitória a gente pode acabar se confundindo de que nada de ruim ou nada de difícil pode acontecer.
E aí, irmãos, a gente começa o ano, nós estamos em fevereiro, a gente começa o ano animado, empolgado, celebrativo, cheio de expectativas, até que a gente tome a primeira trombada. Até que a gente tome a primeira ombrada, né? Até que a gente tome o primeiro solavanco. E aí a gente pode pensar assim: ah, meu Deus, não era bem assim, isso não estava nos meus planos. Ah, meu Deus, isso aí agora saiu da rota, isso agora me pegou de calça curta. E a gente corre o risco, irmão, de pensar assim: então eu estou achando que aquela palavra lá da vitória foi só para a noite da virada. Então, estou achando que foi só um momento de arrepio, estou achando que foi só um momento de emoção e já passou, porque a coisa está complicando, a coisa está apertando. Irmãos, não é assim que funciona. As palavras do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja, elas não são para um momento, elas não são para uma noite de arrepio, para uma noite de emoção. As palavras do Senhor, elas são para direcionar a sua vida, a minha vida, para direcionar a nossa história. As palavras do Senhor, a gente se apega a elas e caminha nelas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a gente não desapega da palavra do Senhor. Então, irmãos, quando sobrevêm as dificuldades, a gente pode sim sentir o baque, a gente pode sim sentir as dores, mas permanecer abatido, permanecer destruído, permanecer prostrado, passa a ser uma opção minha e sua. Então fique atento a isso, porque quando as tribulações vierem, preste atenção no seu posicionamento, como você vai fazer, como você vai estar, como você vai acreditar, se você vai deixar Satanás roubar a alegria e a certeza da vitória do Senhor Jesus na sua vida em 2025. Então eu queria pensar com você nessa noite, nesse tema, abatidos, mas não destruídos, e descobrir através desse texto como que Paulo encontra ânimo em Deus, como Paulo faz para encontrar ânimo em Deus, para superar tempos difíceis, momentos difíceis, e não se desviar da rota da vitória, irmãos. O livro de Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a palavra-chave, uma delas que é essencial, que caminha no livro todinho de 2 Coríntios, é a palavra paracleses no grego, que quer dizer consolar, encorajar ou confortar. Ela se repete, irmãos, nesse livro 29 vezes. Entre verbo, entre substantivo, ela se repete várias vezes. O Espírito Santo Consolador, Paracleto, está presente nessa carta em diversas passagens, uma vez que Paulo compartilha conosco, vai relatando como que o Espírito Santo consola ele em diferentes situações, em diferentes desafios, em diferentes fases do sofrimento ministerial de Paulo. Havia os desafios de uma igreja de Corinto rebelde, desobedecendo a palavra do Senhor, desobedecendo as instruções. Havia o desafio dos resistentes ao ministério do apostolado de Paulo. Havia os desafios das autoridades romanas o perseguindo. Ele chega ao ponto de dizer, no texto que nós lemos aqui, Paulo chega ao ponto de dizer que ele tem lutas, tribulações sobremaneira, acima da sua capacidade, que ele não consegue suportar. A morte é certa e não há mais esperanças. Mas ele continua dizendo: mas o Senhor me livrou. A confiança de Paulo está restabelecida no Senhor, renovada no Senhor. Ele está convicto que, embora esteja abatido, a vitória do Senhor continua sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, qual que é o segredo, irmãos? Qual é o segredo da vitória de Paulo diante das pressões, diante das dificuldades, diante das lutas? Qual que é o segredo? A primeira lição para nós está aí no verso 3, dá uma olhadinha na sua Bíblia, aí no seu texto, dá uma olhada no verso 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. A primeira lição, irmãos, que Paulo dá para nós, sobre passar sobre as tribulações e tempos difíceis, é: lembre-se do que Deus é para você.
Ele já faz 4 afirmações poderosas e maravilhosas. Ele diz que Ele é Deus, Ele diz que Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Irmãos, Paulo conhece o poder do louvor. Paulo sabe que o louvor derruba cadeias, que o louvor quebra grilhões, que o louvor o livra de prisões. Paulo conhece o quanto o poder do louvor é libertador, e ele começa louvando a Deus e reconhecendo que tem um Deus para amar e servir, e isso é maravilhoso demais. Paulo louva e exclama e começa dizendo: bendito seja Deus. Irmãos, ter um Deus sobre você, ter um Deus sobre nós, significa que nós não estamos à mercê das circunstâncias, significa que nós não estamos à deriva. Se há um Deus sobre você, você não está vivendo o acaso, tem um Deus governando soberanamente sobre você. O seu passado, o seu presente, o seu futuro, a plenitude dos tempos, Deus está cuidando de toda a história e você faz parte desse plano de cuidado de Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e nele, em Cristo Jesus, todas as coisas subsistem. Então, ter um Deus, irmãos, acima de você, é saber que você pode descansar na soberania de Deus e louvá-lo por isso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você pode falar isso agora, expressar com sua boca um louvor ao Senhor Jesus? Bendito seja Deus. Você pode dizer isso com sua boca? Bendito seja Deus. Quero ouvir sua voz. O Senhor está ouvindo. Bendito seja Deus. Obrigado por ser Deus na minha vida. Aleluia. Mas o texto também diz mais. Paulo diz que Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é por causa de Jesus Cristo que nós podemos chamar Deus de Pai. É porque o Filho unigênito foi enviado, morreu por nós, morreu por você, pagou o preço do seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, e o Filho unigênito se tornou o primogênito de muitos, da qual eu e você, que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos família com Ele, e Jesus Cristo nos fez família de Deus. Logo, Jesus, que era Filho unigênito, passou a ser o nosso irmão mais velho, e você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, Deus, Ele tem um cuidado especial pelos seus filhos. Deus tem um cuidado especial pelos seus filhos. Deus cuidou perfeitamente de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. E Deus tem o mesmo cuidado sobre você, que é filho de Deus. Você é valioso aos olhos de Deus, você é precioso aos olhos de Deus. Então não se assuste com as tribulações, não se assuste com as pressões, porque Ele está pronto para cuidar de você como um filho amado dEle. Mas em terceiro lugar, Paulo também afirma que Deus é Pai de misericórdias. A expressão pai do hebraico lá para os judeus, ela significa aquele que dá origem a. Aquele que dá origem a, pai de. Jesus diz lá em João 8 que Satanás não é apenas mentiroso, mas Satanás é o pai da mentira. Ou seja, toda mentira ela tem uma origem, ela vem de Satanás. Lá em Gênesis 4, Jubal é o pai dos instrumentos musicais, porque ele faz a primeira flauta, ele faz a harpa, ele faz os primeiros instrumentos, e Jubal se torna o pai dos instrumentos, ou seja, os instrumentos vieram dele. Paulo e tantos outros textos estão dizendo que ele é pai das misericórdias, ele é um pai de misericórdia. Isso quer dizer, amado irmão, que toda misericórdia, sua multidão de misericórdias, como diz Salmo 51, como diz Salmo 106, é gerada nele, vem dele. Querido irmão, em sua graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. O maior presente que Deus nos dá em sua graça, a salvação, é de graça,
pela graça. Mas enquanto a graça de Deus me entrega aquilo que eu não mereço, a misericórdia me poupa, ela me livra daquilo que eu plenamente mereço, a ira do Senhor, o juízo do Senhor, a morte pela minha desobediência e pelo meu pecado. Mas Ele é rico em misericórdia, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ele é tardio em irar-se. Jonas fica chateado porque ele queria que Deus julgasse Nínive, mas Deus foi amoroso com Nínive. Deus é amoroso com você, então louve ao Senhor, porque as ricas misericórdias de Deus são derramadas sobre mim, sobre você, dia após dia, manhã após manhã. Nessa noite a misericórdia de Deus está descendo sobre nós, e você pode louvar por sua graça abundante e por sua maravilhosa misericórdia, meu amado irmão. Mas finalmente Paulo louva a Deus por ser o Deus de toda consolação. E a expressão consolo, conforto, só nesses poucos versículos que nós lemos, ela aparece 11 vezes, irmãos. Como que é uma palavra importante nesse livro e nesse texto. Mas nós não podemos confundir, irmãos, o consolo de Deus com comiseração, porque ela pode ter um sentido pejorativo. A comiseração, irmãos, ela pode enfraquecer alguém. A comiseração pode manter a pessoa na fraqueza, na pobreza, na tristeza, na doença. Ah, coitadinho dele, ah, coitadinho dela, é tão fraquinha, é tão magrinha, é tão assim, é tão assado, toma aqui um pirulitinho. E aquele pirulitinho, irmãos, embora pareça um consolo, o pirulitinho não resolve nada da vida de quem está fraquinho, de quem está magrinho. Queridos irmãos, Deus não passa a mão em nossas cabeças e nos entrega um brinquedo, não nos entrega um doce e para nos distrair das tribulações. Queridos irmãos, como Deus de toda consolação, Ele fortalece o meu e o seu coração, para que através da presença e do consolo do Espírito Santo que habita dentro de você, você seja capaz de enfrentar as tribulações e vencê-las no poder do nome de Jesus. É por isso que Paulo usa muitos termos antagônicos em suas cartas. Ele fala sobre vida em meio à morte, sobre riqueza e generosidade em meio à pobreza. Ele fala sobre força na fraqueza. Ele reconhece que quando ele é forte é que quando ele é fraco, porque na verdade ele é totalmente da ação, do poder do Espírito Santo, que o consola, que o conforta e que o deixa forte, o empodera para enfrentar essas tribulações. Irmãos, Deus te consola, Deus me consola através da ação do Espírito Santo. Mas Deus não olha para nós como coitadinhos, e sim como homens e mulheres guerreiros do Senhor, cheio de força, cheio de autoridade, cheio de poder no Espírito Santo, e podemos ser mais cheios e mais cheios, à medida que buscamos mais e mais cheios, e cheios de novo. Se aumentamos nossa vida de oração, se aumentamos nossa vida com Deus, se procuramos mais, Ele pode nos encher, e nos encher de novo, e vai nos transformando em fortes guerreiros do Senhor, prontos para a batalha, amém? Entre 1618, irmãos, e 1648, 30 anos, aconteceu na Europa a chamada Guerra dos 30 Anos. É uma guerra, irmãos, que acontece ali no centro da Europa, mas ela começa ali, o cerne dessa guerra é a Alemanha. E o motivo primário dessa guerra foi religioso, foi a rivalidade entre os protestantes e os católicos, e é uma guerra sangrenta, irmãos. Ela se expande para outros países, e o que era só uma guerra religiosa, nesse período se torna também uma guerra política, que se expande para uma guerra entre nações, e a perda de territórios de um lado para o outro. Nações integram novos territórios ao seu país por conta dessa guerra, e foram registrados, irmãos, nessa guerra, chamada Guerra dos 30 Anos, mais de 8 milhões de mortos. Mas havia no meio dessa guerra, lá na Alemanha, no estado da Saxônia, dentro da Alemanha, um pastor chamado Martin Rinker.
Irmãos, esse homem, ele chegava a realizar 40 funerais por dia. Esse homem, é documentado que esse homem realizou mais de 4.000 funerais ao longo de seu ministério. Mas em meio a essa tribulação, em meio a essa luta, em meio a essa experiência arrasadora, devastadora, o pastor não desiste do seu chamado, o pastor não murmura, o pastor não abandona o campo, o pastor não sucumbe, ele não entra em depressão, mas ele escreve uma cartilha. Ele tinha liberado os seus filhos de casa, ele não decidiu abandonar a guerra, cumprir a missão, mas para proteger os filhos, ele os libera de casa. E ele escreve uma cartilha, chamada Cartilha da Graça, bem pequenininha, no qual está escrito, abre aspas, agora agradecemos por tudo ao nosso Senhor, com o nosso coração, nossas mãos e nossa voz, aquele que faz maravilhas sem par, no qual o mundo todo se compraz, se alegra. Irmãos, são palavras simples, são palavras que expressam a gratidão ao Senhor. E talvez você nem se surpreenda com essas palavras, a não ser pelo fato de que ele as escreveu em meio a uma guerra, com milhares e milhares de mortos, caindo ao lado dele dia após dia. E isso, irmãos, precisa apertar o nosso coração. Essa cartilha, hoje ela se torna um hino, é um hino de posse da igreja luterana, cantado dia após dia. Eles continuam cantando essa canção que exalta o nome do Senhor. Irmãos, quando nós ficamos desanimados, quando nós ficamos abatidos por causa das circunstâncias, é muito fácil nós olharmos para nós mesmos. É muito fácil nós olharmos para os nossos problemas, é muito fácil nós olharmos para as nossas dores, mas ao nos lembrarmos, irmãos, o que Deus é para nós, nós seremos capazes de entoar louvores ao Senhor. A gente canta no meio da prova, a gente canta no meio da guerra, a gente canta no meio da dificuldade, a gente exalta o nome do Senhor, a gente não perde o foco na vitória, a gente sabe que o Senhor está conosco. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Nosso socorro não vem dos altos montes. Antigamente nos altos montes, até hoje se vê isso, o que se via eram os templos pagãos. E o salmista está falando sobre isso. Meu socorro não vem de lá, não está nos templos pagãos, mas vem do Senhor que faz os céus e a terra, vem dos altos céus, aleluia. Mas a segunda lição de Paulo para nós nessa noite, como ele consegue vencer as tribulações, lembre-se do que Deus faz por você. O verso 4, a parte A, eu vou ler o 3 e vou parar na parte A do verso 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Irmãos, como as tribulações são inevitáveis, Jesus garantiu isso, no mundo nós teríamos aflições. Então, o que Deus faz conosco, o que Deus faz por nós nesses momentos de dificuldade? A primeira coisa, queridos irmãos, é que Deus tem o controle da situação. Você precisa entender isso, você precisa deixar isso repousar no seu coração, até que Ele torne o seu coração um coração pacífico. Irmãos, no verso 8, se você virar aí um pouquinho para o verso 8, olhar, Paulo está relatando que na Ásia, ele passou por um tipo de problema, por dificuldades, e a gente não sabe qual é, o texto não diz qual é, mas ele reconhece que está muito acima das suas forças, muito acima das suas expectativas, muito acima da sua capacidade de lidar com aquilo. A gente não sabe se ele estava sendo sentenciado pelo governo, se ele estava sendo ameaçado por pessoas, mas o fato é que Paulo não tinha mais esperança, a morte era certa e garantida para ele. Ele se sentia como um animal de carga, levando um peso muito maior do que ele podia suportar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, carregando pesos que não podemos mais suportar. Às vezes o casamento se torna um peso que a gente não suporta mais.
Às vezes as relações profissionais, as frustrações na carreira se tornam um peso que a gente não pode mais suportar. Às vezes as relações na escola, as relações de amizade, às vezes a gente nem se suporta mais, irmãos. Às vezes, gente, eu não estou nem me aguentando mais, Senhor, não me suporto mais, me ajuda aqui, desce sobre mim. E nós vamos vendo, irmãos, situações que parece que nós vamos sucumbir. E, irmãos, eu tenho certeza que os pastores que estão há muito mais tempo do que eu, muito mais tempo, eu já ouvi, irmãos, como pastor as pessoas nos procuram. Eu já ouvi assim várias vezes, não tem jeito mais para mim. Já ouviram isso, pastores? Acho que nós, pastores, acabamos ouvindo isso mais, porque a gente vê situações de desespero, pessoas em situações extremas, achando que não tem mais jeito. Mas, queridos irmãos, embora Paulo esteja numa situação desesperadora, embora Paulo esteja desesperado, embora Paulo esteja reconhecendo as suas fraquezas, sabe quem nunca se desesperou? Deus. Deus nunca se desesperou ao ver o que Paulo estava passando. Deus não ficou preocupado, Deus não perdeu as noites de sono dele, até porque a gente serve a um Deus que não dorme, que não dormita o nosso guarda de Israel. Portanto, Deus não está desesperado nos seus problemas, Deus não está desesperado com os seus problemas. Deus governa soberanamente sobre a sua história, Deus cuida de você com grande amor, e Ele sabe como resolver. Como você serve a um Deus sóbrio, um Deus consciente, um Deus de amor, um Deus onipresente, onipotente, onisciente, querido, Ele ama você e Ele está pronto para cuidar de você e dos seus problemas. Quando eu penso em situações de pânico, de desespero, você conhece esse testemunho, mas eu vou contar de novo. Eu já passei, irmãos, por algumas situações de desespero na minha vida. Mas assim, talvez uma das mais marcantes, de estar fora do controle absoluto e total, foi quando eu esqueci o Natan no carro. Natan, meu filho, ele devia ter no máximo, acho que 2 anos e meio, não lembro bem a idade, mas eu esqueci ele dentro do carro trancado. Aquelas notícias que você já deve ter ouvido falar de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, que esquece uma criança dentro do carro e o pior acontece. Irmãos, aconteceu isso comigo e eu lembro até hoje do tom de voz. Eu recebi uma ligação: Tiago, você esqueceu o Natan no carro? Tum. Irmãos, o mundo escureceu. Eu fiquei branco, pálido, sem cor. Sumiu tudo da minha frente, irmãos. A gente estava lá no templo antigo ainda, no prédio de lá. E eu não sei quem já viveu essa situação de muito desespero, você fica cego, você não vê muitas coisas, você fica fora de controle, é um perigo, não é? E eu não lembro como, irmãos, eu só sei que eu saí daquele prédio, eu descia as escadas, eu não lembro como, eu não lembro de abrir o portão. Aquela rua lá do prédio que nós éramos, ela é extremamente movimentada, eu não sei como eu atravessei aquelas ruas, eu não olhei para o lado, eu não entendo nada, eu só lembro que parecia que no mundo só existia eu, o Natan e um carro que eu deveria resgatá-lo. Eu não via mais nada, eu não ouvia mais nada, ficou um silêncio, era como se só houvesse eu e Natan. Irmãos, por que eu estou te contando isso? Porque ao chegar perto do carro, meu carro, eu aperto o botão, ele abre os vidros, eu fui abrindo o carro de longe, os vidros do carro de longe, fui apertando e cheguei lá, irmãos, naquela situação desesperadora. Eu peguei o Natan no colo, eu quase desmaiei, estava muito fraco, muito bambo por causa do momento. Pegaram uma cadeira para mim, trouxeram água e Natan estava molinho e era uma situação desesperadora. Mas, irmãos, embora eu estivesse desesperado, Deus não se desesperou. Ele estava cuidando de mim, Ele estava cuidando do Natan. Queridos irmãos, Ele estava assistindo tudo, Ele estava vendo, apesar do meu descuido, apesar da minha falha, isso poderia ter destruído a minha vida, a história da minha família, isso poderia ter nos machucado demais, isso poderia ter se colocado num buraco profundo. Irmãos, Deus foi bondoso para conosco. Enquanto Natan estava lá naquele carro, ele ficou por 2 horas, e
o carro esquentando, esquentando. Irmãos, Deus estava de olho no termômetro e com a mão no termostato, protegendo Natan e cuidando num ato de que enquanto eu estava desesperado, Deus estava cuidando soberanamente. Irmãos, quando você estiver na fornalha, Deus está de olho no termômetro e com a mão no termostato. E se esquentar demais, Ele entra dentro, você já sabe disso, isso não é problema para o nosso Deus. Então não permita, querido irmão, que as dificuldades tirem você do eixo, tirem você do centro da vontade de Deus. Não permita que seu inimigo roube a vitória do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Por mais quente que esteja a fornalha, por mais difícil que esteja a luta, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Mas tem outra lição de Paulo para nós, que Deus faz por nós. Ele nos capacita a suportar. Dá uma olhada no verso 9. Verso 9 diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, Paulo confirma sua fraqueza. Paulo reconhece que existem dificuldades e adversidades muito maiores do que ele. E Paulo, irmãos, era um homem hábil. Paulo era um homem inteligente. Paulo era um homem experiente. Paulo é um homem que tinha muita bagagem. Paulo era um homem que tinha muita maturidade para resolver muitas coisas diferentes. Porém, ele estava numa situação que ele não sabia o que fazer. Deus é assim, irmãos, Ele quer que nós confiemos nele, ao invés das nossas próprias capacidades. Ele quer que nós confiemos nele, irmãos. É um desastre quando a gente coloca a mão na direção, quando a gente coloca a mão no drive, e a gente não sabe como dirigir, a gente não sabe como fazer, e nós queremos resolver da nossa maneira. Irmãos, isso é um desastre. Mas quando nós reconhecemos que isso é maior do que eu não posso tentar do meu jeito, eu não posso tentar da minha forma, irmãos, é aí que o agir de Deus vai começar na sua vida. Paulo reconhece que ele precisava de algo muito maior e Deus lhe deu. Você vai perder a sua própria vida, Paulo. Aquilo era tão grande que ele retornou. Deus usou isso para que Paulo retornasse a confiança em Deus. Qual situação você está passando? Será que não está na hora de você retornar a sua confiança plenamente em Deus? Será que não estamos confiando demais, vivendo confiados nas nossas próprias conquistas, nos nossos negócios, nos nossos certificados, nos nossos diplomas? Será que não estamos indo por esse caminho, confiados nos nossos bens, nas nossas riquezas? A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, posses, poderes, mas nós, o povo de Deus, nos gloriaremos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Irmãos, quando nós morremos para o nosso ego, quando nós morremos para a nossa vontade, quando nós reconhecemos nossas fraquezas, é que o poder da ressurreição começa a operar em nós. É quando Abraão e Sara já não têm mais, já estão amortecidos. É quando eles não têm mais condições de ter filhos, de reproduzir nada. É quando eles estão rendidos e eles não sabem como a promessa do filho da promessa os alcançará, como Isaac chegará. É nessa situação, é nesse momento que o poder da ressurreição alcança Abraão, alcança Sara, e esse poder traz Isaac, o filho da promessa, para essa família. O mesmo acontece com Isabel, com Zacarias. Em Lucas 1 é relatado, eles também estão amortecidos, eles também são idosos demais para ter filhos, mas é nesse momento de dificuldade que o poder da ressurreição de Cristo opera sobre eles, e João Batista chega, aquele que abriria o caminho para o Senhor Jesus. Querido irmão, quando você estiver amortecido em suas vontades, rendido em suas vontades, com o ego amortecido, é a hora do Senhor Jesus agir e operar na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Amém. Outro lugar, outra lição que Deus faz por você durante a tribulação. Verso 10, Ele nos livra da tribulação. Diz assim o verso 10: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Irmãos, nós vemos Paulo celebrando a vitória. A sentença de morte não foi executada. Deus o livrou, Deus o resgatou, e ele está aqui nos edificando, contando como Deus foi bondoso para com ele. O problema, irmãos, é que nem sempre o livramento é no tempo que a gente gostaria, nem sempre o livramento é da forma que a gente gostaria, nem sempre o livramento é do jeito que eu queria que fosse feito, mas é sempre do jeito do Senhor, irmãos, e é isso que deve alegrar o nosso coração, porque o que deve nos importar é o livramento que vem dos altos céus, amém? Se você der uma olhada em Atos 12, veja como é lindo, irmãos, a soberania de Deus. Quando você vai para Atos 12, você vê Pedro sendo milagrosamente liberto da prisão, a perseguição do Evangelho. Pedro está lá encarcerado e milagrosamente Pedro é livre daquela tribulação. Milagrosamente ele aparece lá na casa do povo de Deus orando. Milagrosamente Deus interrompe o livramento, Deus interrompe aquela perseguição, aquela luta e dá livramento a Pedro. Mas no mesmo capítulo você vê Tiago sendo decapitado. Irmãos, ambos foram libertos por Jesus. A diferença, queridos irmãos, é que Pedro ele foi livre da tribulação. Pedro foi livre da tribulação, a tribulação não existia mais para ele, mas Tiago ele foi livre em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, o Senhor o livrou e o tomou para si. Ambos foram livres e libertos pelo Senhor Jesus, cada um na forma do próprio Deus. E é importante a gente entender isso, irmãos. A gente tem um exemplo recente, a gente velou aqui e enterrou o nosso amado irmão Sérgio. E, irmãos, foi um homem que foi plenamente agraciado pelo Senhor e o nome do Senhor foi glorificado em todo o tempo. Deus foi dando livramento ao Sérgio, porque era um homem que tinha uma doença mortal, mas Deus foi estendendo seus anos de vida. Deus foi esticando o seu prazo aqui na terra e nós podemos desfrutar mais da presença dEle, a célula desfrutou mais da presença dEle, aquele homem o tempo todo com um sorriso no rosto, declarando a confiança no Senhor, declarando a cura do Senhor sobre ele cria na cura, nós criamos na cura, nós oramos pela cura e o Senhor foi esticando os seus dias. Que Deus bondoso! Mas, irmãos, o Senhor estava cuidando do processo. Em meio à tribulação, o tratamento foi ficando pesado. Em meio à tribulação, o tratamento foi ficando difícil. Agora, na reta final, suas veias não suportavam mais a medicação, as suas veias estavam estourando, o quadro não era dos melhores. Em meio à tribulação, Deus interrompe toda a dor, todo o sofrimento e torna aquele homem livre. Hoje aquele homem está na glória com o Senhor, absolutamente curado, na glória com o Pai, plenamente reestabelecido. Deus o livrou plenamente e o curou plenamente. Você pode dar um glória a Deus por isso? É assim que Deus faz, é assim que Deus age. O salmista diz assim em Salmos 34, verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Você pode clamar ao Senhor: Senhor, venha em meu favor. Levante sua mão agora aos céus e diga: Senhor, venha em meu favor. Eu não quero permitir que Satanás roube a minha vitória, a vitória do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Terceira lição de Paulo para nós: lembre-se do que Deus faz através de você. Parte B do verso 4, Paulo nos ensina que, vou ler a parte inicial do verso 4, que nos consola em todas as suas tribulações. Para quê? Agora é o que Deus faz através de você, para que com a consolação que recebemos de Deus,
possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, também é para a consolação de vocês. No tempo de dificuldade, no tempo de tribulação, é muito mais fácil olhar para nós mesmos. Mas se nós vamos fazendo isso, irmãos, nós vamos nos enfiando, nós vamos nos enclausurando, vamos nos enfiando nas tocas, vamos entrando nos ambientes depressivos e nos estados depressivos e paramos de olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de nós. Mas o que Deus está nos ensinando aqui através desse texto é que se nós somos participantes dos sofrimentos com Cristo, também nós recebemos de Cristo as suas ricas consolações do Espírito Santo, de tal forma que elas transbordam e me enchem e te enchem, para que agora você comece a consolar aquele que está ao seu redor. É o Espírito Santo transbordando em você e através de você para abençoar outros. Abençoar a sua casa, e essa, irmãos, é a dinâmica do reino, essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Ele nos abençoa ricamente, mas Ele também ama ver o povo de Deus se abençoando mutuamente. E sabe, irmão, se eu for perguntar para qualquer um de vocês, quem pode contar aqui como Jesus já te abençoou através de outra pessoa? Eu sei que eu vou ouvir muitos testemunhos lindos. Quem tem testemunho para falar sobre isso, levante a sua mão, só para eu ter uma noção. Olha quanta coisa linda. Quantas vezes Jesus já usou homens e mulheres para te dar uma palavra, para dizer um simples, olha, conta comigo, eu estou com você, você não está sozinho, para te abençoar financeiramente, para ir lá consertar um cano na sua casa, para ir lá fazer um furo, para orar por você num corredor de passagem. Quantos milagres, quantas obras Deus já operou através de outras pessoas na sua vida. É o poder, irmãos, da consolação se expandindo, vem do alto para você e agora atinge outras pessoas. Nós precisamos continuar vivendo essas coisas do Evangelho, essas coisas do reino de Deus, tanto na igreja, quanto nas células, quanto aí fora. As pessoas carecem e precisam de nós transbordamos, é no meio da escuridão, porque a luz de Jesus está sobre nós, e esse Espírito Consolador, ajudador, confortador, vai tornar forte aquele que está fraco e abatido no poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Tem uma história do pastor True, que ele é um pastor de uma igreja batista do sul dos Estados Unidos, lá em Dallas, no Texas. E ele conta que havia no bairro, na comunidade, um casal que não era convertido a Jesus, e eles perderam um filho bebê, né, bem novinho. E os amigos daquela família falaram, pastor, vai lá visitar eles lá, e eles estão muito abatidos. E o pastor foi lá, pegou a sua palavra, pegou a palavra de Deus, foi lá, orou com eles e ministrou o coração deles, e aquela família entregou sua vida para Jesus. Mas o pastor continua contando que, passado alguns anos, outra família, só que agora da igreja, um casal também perde um bebê. E o pastor vai lá ministrar, cuidar do coração daquele casal, daquela família, só que aquele casal que já pertence a Jesus, pertence àquela comunidade de fé, eles estão inconsoláveis, parece que nada alcança o coração deles, eles não aceitam aquela perda. E o pastor ora, e o pastor trabalha um texto, e o pastor manda o líder de célula, e o pastor manda um supervisor, e pede um presbítero para orar, e nada alcança o coração daquela família. Eles estão no fundo do poço, eles estão num buraco. Até o dia, irmãos, que aquela mulher, daquela primeira família, que teve aquele mesmo problema, chegou na outra família e disse, olha, eu sei o que você está passando,
Eu passei por isso também, mas o Senhor me encontrou na escuridão, o Senhor me resgatou desse lugar, o Senhor me levantou, e hoje eu sirvo ao Senhor Jesus, e do mesmo jeito que o Espírito Santo me consolou, Ele vai consolar você também. O pastor conta, queridos irmãos, e aquela mulher chorou, e aquele casal foi alcançado pelo poder do Espírito Santo, que não saiu do pastor, das palavras do pastor, mas saiu de um irmão que viveu aquela luta e aquela dor. O Espírito Santo, o reino de Deus, conta com você. É por isso que nós precisamos passar por essas coisas com temor e com alegria no coração, com contentamento, porque Deus vai usar as nossas histórias, a sua história de desastre. Se você confiar no Senhor, Ele vai te curar de tal forma que você vai ser uma fonte de bênçãos a jorrar para a eternidade e também jorrar sobre outras pessoas, porque Deus faz isso. Ele ama cuidar dos seus, sarar os seus, para ver os filhos de Deus trabalhando no reino. É assim que funciona, irmãos, isso é maravilhoso. E o incrível é que o poder da consolação do Espírito Santo, ele não está limitado às nossas experiências. Este exemplo que eu dei não quer dizer que só o ex-drogado pode alcançar o coração do drogado, não, só o ex-homossexual, ex qualquer coisa aí, não, irmãos. A palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito de consolação, nós fomos consolados por Ele, assim como nós participamos do sofrimento, estamos cheios do seu consolo para consolar outros. Então o Espírito Santo é plenamente capaz, o Espírito Santo dentro da sua vida é plenamente poderoso para te usar e te abençoar, mesmo que você desconheça 100% daquele problema e daquela luta. Basta você ir confiado na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem ministra, é o Espírito Santo quem faz. É claro que Deus ama usar as minúcias. Às vezes uma linguagem facilita, ter passado pela mesma dor facilita, mas nós não precisamos passar pelos desastres para sermos ministradores uns aos outros no poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então quero deixar para você, não tenha medo da luta, não tenha medo do sofrimento. Vamos ficar em pé? Não tenha medo, porque é através dela que Deus vai abençoar muitas pessoas. Sempre, irmãos, preste atenção nisso. Sempre que houver um aumento do sofrimento, também há um aumento da graça do suprimento dos céus. Sempre que houver um aumento da dor, também há um aumento do favor de Deus sobre nós. Então tome posse dessas palavras, não deixe que Satanás roube a alegria do Senhor da sua vida, não deixe que Satanás durante esse ano roube a vitória do Senhor na sua vida. Eu quero te desafiar a você durante o ano, se a sua dor, se a sua luta, se alguma dificuldade que você tem hoje, o que pode vir a acontecer, irmão, seja onde ela for, declare a vitória do Senhor na sua vida nessa área. Se está doendo na área financeira, você vai passar o ano dizendo: Senhor, a vitória financeira do Senhor na minha vida é esse ano e eu não abro mão. Se está doendo nas relações familiares, você vai dizer: Senhor, eu não abro mão das relações familiares restituídas, é a vitória do Senhor nas minhas relações. Se está doendo o desemprego, Senhor, esse ano é o ano da vitória, esse ano eu vou receber o meu emprego. Se é o aumento que você foi prometido 1, 2, 3, 4 vezes e você até hoje não recebeu, você vai se apegar nessa palavra: Senhor, é o ano da vitória, e essas dificuldades, essas tribulações não vão me parar, eu vou receber, eu acredito no que está sobre nós nessa igreja. Senhor, nós acreditamos mesmo, Senhor, na Tua palavra. Nós acreditamos cegamente, nós acreditamos piamente, nós acreditamos desesperadamente naquilo que o Senhor ministra sobre nós. Senhor, 2025 é o ano da vitória na nossa igreja. Isso não quer dizer, Senhor, no templo, isso quer dizer na vida do Teu rebanho, das ovelhas que pertencem ao Senhor, meu Deus. Senhor, é o ano da vitória nas células.
é o ano da vitória nos ministérios, é o ano da vitória nas famílias, é o ano da vitória na vida dos filhos que precisam romper nas vidas profissionais, nas vidas estudantis, nos relacionamentos que, Senhor, tantos adolescentes com tanta dificuldade. Senhor, é o ano da vitória na vida das crianças. Tanto problema de saúde, Senhor, tanta dificuldade, meu Deus, tantas questões comportamentais, Senhor, mas nós somos abençoadores do nosso lar, nós somos abençoadores da nossa célula, nós somos abençoadores das nossas famílias, nós somos abençoadores dos nossos ministérios. Senhor, nós não queremos abrir mão da vitória do Senhor sobre nós, nós estamos com muitas expectativas no Senhor, do que o Senhor vai fazer esse ano, Senhor, e nossos olhos verão, contemplarão os teus feitos, Senhor. Nós cremos nisso, nós estamos de olho nisso, nós estamos, Senhor, com expectativas do Senhor agir no nosso meio. Então, meu Deus, eu quero abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, para que no nome de Jesus, durante o ano nada roube a vitória já declarada do Senhor na vida de cada amado irmão. Quero declarar que em nome de Jesus eles não abrirão mão do que o Senhor vai fazer por causa de frustrações, por causa de medos, por causa de lutas. Nós queremos declarar isso no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar uma canção. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria convidar você, que talvez você não se apropriou ainda, você não esteve talvez nem no culto da virada, mas você quer pela fé se apropriar dessa palavra que é para você também, de que esse é o ano da vitória na sua vida, e você não fez isso. Eu quero convidar você para fazer esse ato de fé. É um ato de fé, irmãos, e você vai vir aqui à frente, nós vamos cantar a canção, você vai vir aqui à frente, e você vai tomar posse disso. Mas eu também quero desafiar você que já começou o ano com lutas significativas, você que já começou o ano vendo que, meu Deus, a situação é a mesma do ano passado. Senhor, eu preciso da tua ação, eu preciso do teu favor, eu preciso do teu milagre. E se isso de alguma forma está querendo te abater, eu também quero convidar, durante a canção, você vai vir aqui à frente, Jesus vai agir nisso. Ele está aqui nessa noite, e Ele está pronto para agir na sua vida, Ele está pronto para agir na sua história. Ele não está desatento nem desapercebido. Então, enquanto nós cantamos a canção, quero convidar você para vir aqui à frente. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante bem forte: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Cante bem forte: Deus cuida de mim. Cante com fé, creia nisso. Deus cuida de mim. Você está na sombra das asas do Senhor. Creia Nisso, cante isso com fé. Deus cuida Ele está de vendo o mim. seu coração. Eu amo a sua casa e não ando sozinho,
não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, aleluia. Mas eu também quero dar uma oportunidade para você que nunca aprendeu a passar por tribulações na ótica de Deus. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que nunca aprendeu como lidar com as tribulações, com as situações difíceis, segundo a palavra de Deus, como Paulo aqui nos está ensinando. Talvez você se vê batendo na cara do mesmo muro todas as vezes, a todo tempo, e passa ano e volta ano, e você não descobriu. Eu não sei reagir aos problemas, eu preciso descobrir o que essa palavra ministrada, que efeito isso pode ter na minha vida. Eu quero vivenciar isso, eu quero saber como é isso. Eu quero dizer que se você está aqui sentindo isso nessa noite, você precisa entregar sua vida para Jesus, e Ele vai te mostrar como que isso funciona. Ele vai fazer isso na sua vida. Então, se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, nunca fez isso publicamente, nunca disse: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, quero pedir você para levantar sua mão. Nós vamos orar por você. Se você estiver aqui na frente, eu quero ver você. Se você já veio, eu quero ver. Mas se você ainda não veio, se você está aí, levante a sua mão bem alto. A gente quer orar por você. Alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus, nunca fez isso, e hoje é a sua noite. Não tenha medo, não precisa ter medo. Olha quantos irmãos estão aqui na frente, desejando vivenciar a vitória do Senhor sobre a sua vida, mas isso não é só para eles, não é só para mim, isso é para você também, mas você precisa passar por Jesus primeiro. Alguém aqui, levante sua mão. Quero ver você, levante sua mão, alguém que já esteja aqui na frente, que está entregando sua vida para Jesus. Há alguém aqui que nunca fez isso antes, publicamente? Há alguém aqui? Há alguém aqui? Amém, 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 amém. Esse rapaz, ele está entregando a vida dele para Jesus? Esse rapaz está entregando a vida dele para Jesus? Já caminha com Jesus, glória a Deus, amém, amém, amém. Vamos fazer uma oração. Você que está aqui na frente, coloque suas mãos para frente. Senhor Jesus, é o teu rebanho aqui, são as tuas ovelhas, Senhor, e eles não querem abrir mão de nadinha, de nada do que o Senhor tem para eles. Eles não querem deixar passar um dia despercebido desse ano dos feitos do Senhor. Eles não querem, meu Deus, ficar desatentos ao que o Senhor está fazendo. Por isso que eles vieram aqui na frente, Senhor. Eles querem ter certeza que durante o ano nada vai roubar a alegria, nada vai roubar a sua vitória, nada vai roubar o que o Senhor está fazendo. As tribulações não roubarão, mas eles louvarão: Senhor, obrigado pela tua vitória nessa área que está difícil. Eles celebrarão a vitória do Senhor. As dificuldades não vão roubar, no poder do nome de Jesus, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos ordenar: Satanás, não explore brechas que foram dadas, mas que agora estão sendo fechadas, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Queremos declarar: Satanás, suas tentativas de atingir o povo de Deus frustradas, no poder do nome de Jesus, e declarar o teu povo coberto pelo sangue do Senhor Jesus. Nós abençoamos o teu povo. Toma posse da tua vitória, amado irmão. Volta para o seu lugar celebrando com alegria. Dá um abraço em quem estiver próximo a você e toma posse da vitória no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.